Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder, ou melhor, para comentar a respeito de algo que a Ellie e a Débora comentaram num vídeo anterior, que é sobre fazer as coisas pelas outras pessoas, ou deixar de fazer alguma coisa que de repente a gente quer para agradar alguma outra pessoa, né? E eu achei muito interessante assim o comentário, porque a Ellie diz que às vezes a gente até deixa de evoluir espiritualmente por conta do outro, por querer fazer a vontade do outro, né? Eu acho que acima de tudo, nós, assim, investigadores, detetives de nós mesmos, a gente precisa ter a consciência de olhar e entender por que que a gente está fazendo essas coisas, né? E é claro, assim, eu não estou querendo dizer para que a gente desconsidere totalmente a outra pessoa. Mas o que eu quero dizer aqui é que no fundo, por mais que a gente ache que a gente está fazendo alguma coisa por alguma outra pessoa, no fundo nós estamos fazendo aquilo pela gente mesmo. Vou explicar por quê. Então vamos supor uma questão que é muito comum que eu vivi, por exemplo, na minha adolescência, que você tem aquele namoradinho de adolescência, ou você tem um relacionamento, no meu caso, né, era o meu namorado lá de adolescência, e aí surgiu a oportunidade de morar fora do país por 6 meses. E aí aquela coisa, né? Ai, meu Deus, não vou fazer isso, não vou deixar a pessoa aqui, e depois, se eu voltar, como é que vai ficar o relacionamento e tal. No meu caso, eu sempre fui muito desapegada, então eu cheguei lá pra ele e falei, olha, surgiu essa oportunidade, eu tô indo, e depois eu volto, vamos ver o que acontece. Não tem muita importância aqui, mas enfim, ele terminou o relacionamento antes de eu ir viajar. Mas aí o que acontece, né? Eu poderia, por exemplo, não ter ido, poderia ter ficado e assim, dito para mim mesma que eu estaria fazendo isso por conta dele. Vamos supor que ele tivesse me pedido para ficar aqui, para a gente ficar junto, enfim. Mas você percebe como, na verdade, eu estava fazendo aquilo por mim? Ou seja, eu deixaria de ir porque eu teria medo de que se eu fosse, o nosso relacionamento terminaria, por exemplo. Esse é um exemplo. Então, o meu medo de ficar sozinha ou de repente não ser apreciada. É claro que esse é um exemplo assim mais, entre aspas, trágico, mas tem coisa muito mais simples do tipo hoje eu gostaria de ficar em casa, quietinha, sozinha no meu canto, e de repente uma amiga me chama para fazer alguma coisa e ela tá super triste e ela quer minha companhia e eu pego e falo, ah, tá bom, vai, eu vou lá, tal. Mas não é aquela minha vontade, né? É uma coisa bem simples, bem comum que pode acontecer. E por que que a gente vai lá e faz essa coisa? Por que que a gente tem essa necessidade de repente agradar o outro e a gente tem essa sensação de que está se anulando, de que está fazendo alguma coisa por essa outra pessoa? De novo, né? Mais uma vez, nós não estamos fazendo isso. Eu não saio de casa porque eu sou super amiga, companheira e eu quero fazer companhia para minha amiga e eu só penso nela. Não é por isso. É porque a gente acha que os relacionamentos se criam e dependem daquilo que a gente faz um para o outro. A gente não acredita em outro tipo de relacionamento que não depende do que aquela pessoa faz ou deixa de fazer. A gente acredita que uma amizade, que um relacionamento, que uma história entre duas pessoas, ela só acontece através do tempo, dependendo das coisas que aquela pessoa faz ou deixa de fazer, né, para mim. E isso um curso milagre chama de relacionamento de amor especial, ou seja, é um amor entre aspas, mas que no fundo não é um amor porque está totalmente condicionado. E a gente acredita que essa é a única forma que a gente tem de receber amor. Então, por que que a gente faz isso para as outras pessoas? Porque no fundo, nós não nos reconhecemos como ser real, como ser divino. E nós acreditamos que só a partir das coisas que eu faço pelas outras pessoas, ou seja, o meu valor é relativo, depende de como as pessoas me avaliam, depende de como as pessoas me olham, depende de como as pessoas me veem. E aí sim eu vou ou não ter valor, né? Eu não acredito no amor incondicional, por exemplo, e aí é uma questão muito mais profunda. Eu não acredito em um Criador, em um Deus com amor incondicional ao seu filho. Então, por isso, a gente também foca tanto no erro e a gente quer fazer tudo certinho para que de repente Deus olhe para a gente e fala, olha, eu estou fazendo tudo certinho aqui, né? A gente acredita muito que
depende da nossa performance, da nossa conduta, do nosso comportamento. Então, mais uma vez, o que eu estou querendo dizer com isso não é que a gente vá desconsiderar todas as pessoas e de repente só fazer o que me der na telha. Mas a gente pode ser honesto conosco no sentido de, talvez, por exemplo, nessa situação em que eu não queira sair de casa, que no fundo eu gostaria, né, eu teria preferência por ficar aqui em casa. Eu posso sair com essa minha amiga, mas, no entanto, eu posso reconhecer que no fundo eu não queria, porque às vezes fica até difícil, nós somos tão constritos, tão limitados nessa necessidade de querer agradar o outro, que às vezes a gente não consegue nem definir o que de fato a gente quer e gostaria, né, de fazer. E um outro aspecto aqui que a Débora trouxe também, que é com relação a ter muito... como é que ela falou? Que é se importar muito com a opinião alheia, né? Se importar muito com aquilo que as pessoas pensam a respeito da gente. Está totalmente ligado com essa questão da Ellie. Porque no fundo é a mesma coisa, né? De fazer ou não fazer. E por que a gente se importa tanto com a opinião alheia? Porque a gente tem medo de se conhecer. A gente só acredita em relacionamento desse tipo, de avaliação, de bom e mal, de gosto ou não gosto. A gente não consegue ir além disso, ser autêntico conosco, porque a gente não consegue se gostar da maneira como nós mesmos somos. A gente acredita que precisa ser de determinada maneira para poder ser aceita por um grupo, por uma pessoa específica, por uma sociedade. Tem coisas que, né, às vezes a gente tem vontade de fazer, vontade de, sei lá, de repente, não sei, fazer uma coisa muito louca aí, mas que a gente não faz por medo dessa avaliação da sociedade, se isso é certo, se isso é errado. E assim, de novo, né? Você pode dar vários nomes, você pode dizer que você está preocupado com a opinião que as pessoas têm sobre você, ou que você está preocupado sobre, será que fulano não vai mais gostar de mim? Mas no fundo, a questão subjacente, o que está por trás disso tudo, no fundo dessa questão, é o relacionamento que nós temos com Deus, com o nosso Criador, porque a gente acredita que a gente precisa fazer determinadas coisas para sermos os filhos amados de Deus, né? Então, é só para que a gente se questione quão condicionado a gente está nessa avaliação alheia, que no fundo é a nossa própria avaliação e é o nosso próprio medo de não sermos amados e a nossa própria descrença no amor condicional. É isso, gente. Eu adoro quando vocês colocam comentários aqui e pedem algum tema específico. Super obrigada aí pela atenção e namastê!